Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, que a graça e a paz esteja com você. Programa Novo Alvorecer chegando mais uma vez para te abençoar no nome do Senhor Jesus. Uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central em Caratinga, Minas Gerais. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a nossa igreja, acesse os nossos portais na internet www.adcaratinga.com e www.projetosemeadores.org. Hoje o nosso programa é com o conteúdo da lição de escola bíblica dominical. Nós vamos a um intervalo rapidinho e a gente vai voltar aí para um bate-papo sobre o assunto de hoje. Não sai daí. Congresso de Missões Os Semeadores, de 5 a 9 de setembro em Caratinga, com Elaine Martins, Cleiton Queiroz, Lauriette, Regis Danese, Gabriela Rocha e muitos outros. Eletores: Elias Torralbo, Jander Magalhães, Isa Reis, Raik Carmel, Nilson Gomes. Traga 1 quilo de alimento não perecível. Informações 33 33 21 39 51. Realização Os Semeadores. Continuando o programa Novo Alvorecer, comigo aqui no estúdio, o irmão Joás, que é professor da Escola Dominical aqui no nosso Templo Central. Bem-vindo mais uma vez, Joás. Amém. Deus te abençoe. A lição de hoje é a lição de número 10, que será ministrada nesse próximo domingo, dia 2 de setembro de 2018. O tema da lição é Ofertas Pacíficas para um Deus de Paz. Hebreus capítulo 13, versículo 15 é o texto óleo da nossa lição, que diz: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Verdade prática da nossa lição, como eu sempre digo, o resumo da lição numa única frase, diz que o crente oferece sacrifícios pacíficos a Deus quando pratica e semeia a paz do Senhor Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe, que é o texto específico que nós estaremos trabalhando, é Levítico capítulo 7, do versículo 11 até o versículo 21, portanto, 10 versículos do texto de Levítico 7, que nós estaremos trabalhando aqui nessa hora. É basicamente aí uma continuação, né, Joás, da lição anterior, né? Isso. Aqui na introdução da lição, o autor coloca que adoramos a Deus com ofertas pacíficas quando nos apresentamos diante dele com o propósito de render-lhe graças por todas as bênçãos recebidas. Com tal atitude, honramos ao Senhor com um culto racional, agradável e vivo. Foi a recomendação de Paulo aí na carta aos Romanos, capítulo 12, né? Então, nessa lição, nós veremos que das 5 ofertas prescritas no livro de Levítico, as mais excelentes em voluntariedade era pacífica, pois tinha como objetivo aprofundar a comunhão entre Israel e Deus. Além de honrar o Senhor, né, essa oferta de gratidão, né, essa oferta pacífica que é oferta de gratidão a Deus, né, ela fortalece esse vínculo, né, entre Deus e o homem, né, entre ele e o seu povo. Né? Na medida que o povo de Deus é grato a Deus pelo que ele é, pelo que ele faz, né? Essa comunhão entre o povo de Deus e o seu Deus, ela é estreitada, né? Muitas vezes até renovada, né? No sentido quanto mais grato você é, mais você se aproxima de Deus, né? Oferecendo esse culto. Mas o relacionamento se estreita, né? De gratidão. Ok. Aí nós vamos ao primeiro tópico da lição para a gente caminhar aqui, a excelência da oferta pacífica. Nós vamos ver 3 pontos interessantes aqui. Primeiro, sobre a oferta pacífica, o que é? A voluntariedade da oferta pacífica fica evidente em Levítico 7 e 12, faz parte da leitura bíblica em classe, aí, que diz que se oferecer por oferta de louvores, com o sacrifício de louvores, oferecerá bolos asmos, amassados com azeite e
coscorões asmos amassados com azeites e bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha, né? A oferenda, para ser sacrificada como tal, deveria ser acompanhada de ação de graças. Nenhuma petição era admitida. Não, ao contrário aqui da nossa cultura brasileira, que a oração normal nossa é só pedir, né? É uma oferta de gratidão. Então não ação cabe, de graças, né? Não cabe ficar pedindo nada, né? Eu chego diante de Deus grato pelo que Ele é, né? Principalmente, que Ele é um Deus grande, criador de tudo, né? Digno de honra, de ser louvado. E eu chego com esse coração grato. Eu não chego para pedir, né? Porque a cultura que a gente tem hoje, até no meio evangélico, né, é de que esse Deus ele é como se fosse um mordomo, né, que está disponível para atender todos os meus caprichos, né, todos os meus desejos, né. Eu chego e peço e Ele vai fazer e pronto. Quase um Papai Noel, né? É complicado, né? O gênio da lâmpada, né, a gente tem que chegar diante dele com gratidão. Né? Aí haviam então os tipos de ofertas pacíficas. Nós vamos ver aqui 3 delas, né? Três tipos, né, de ofertas pacíficas, as 3 delas. A primeira, a ação de graças, como já foi dito aqui, então, que os produtos eram trazidos a Deus, vinham acompanhados do sacrifício de louvores. A segunda, que era o voto, né, que nesse caso específico, a pessoa voluntariamente, né, se apresentava a Deus e prometia alguma coisa, né, requeria uma atitude igualmente voluntária e amorosa. E por último, o último tipo de oferta pacífica aqui, que era a oferta movida, que é a última etapa, que o adorador entregava a oferta pacífica ao sacerdote, que, seguindo o manual levítico, aspergia o sangue do sacrifício sobre o altar. Isso tudo aqui está englobando a mesma oferta, né, a oferta pacífica. Esse capítulo 7 ele já começa o verso 11 dizendo que é a lei do sacrifício pacífico, né? E ele engloba essas atitudes aí, né? A ação de graças, né? A gente já tem falado aí, né? De uma atitude de gratidão com Deus, né? Que vai estreitar a comunhão com Deus, vai fortalecer essa comunhão, né? O voto era feito, esse sacrifício pacífico era feito por gratidão e às vezes também por voto. Eu fiz um voto ao Senhor, se eu receber tal graça eu vou oferecer tal sacrifício, né? Aí a pessoa oferecia cumprindo aquele voto, né? E no final dessa oferta havia essa situação aí da oferta movida, né? O sujeito que fez o voto, ele ia lá no seu rebanho, escolhia o melhor do rebanho, né? A melhor ovelha, e trazia aquilo, né, e fazia essa oferta aí que a gente está falando. E a melhor parte da oferta, né, a coxa, né, do animal, era separado, entregue a sacerdote, né, que fazia todo esse ritual aí, derramava o sangue, movia no altar diante do Senhor. Né, o movimento está nisso, ele pegava aquela melhor parte, o melhor do rebanho era oferecido, a melhor parte ia para o sacerdote que movia diante do Senhor e apresentava ao Senhor a melhor parte. E aqui não era simplesmente levado de qualquer maneira, né, Joás? Não é para cada uma dessas aí, por exemplo, aí, né? A gente vê na oferta de ação de graças, né? O bolo feito de farinha, né? Tinha que ser frito, a carne que acompanhava deveria ser consumida no mesmo dia, né? O voto, né, a oferta pacífica sobre o voto deveria ser consumida tanto no primeiro dia quanto no dia seguinte. No terceiro tinha que ser... Não é? No terceiro tinha que ser dispensado, nada poderia ser ingerido. Não é? Aí tem essa oferta movida aí, né, que o peito era entregue a Arão, os seus filhos, ou seja, no último ato do sacrifício, movia por parte mais excelente da oferenda perante o altar. Então, ou seja... O peito e a coxa, né? As melhores... Exatamente. Não é? Então, ou seja, cada uma dessas aqui requeria um ritual diferente, né? É um ritual muito bem estabelecido, né? Coisa que a gente já falou disso na lição passada, né? Que falou sobre o holocausto, né?
que existia um contexto naquele tempo que os povos pagãos também ofereciam holocaustos, sacrifícios de animais, às vezes sacrifícios de seres humanos, crianças e tudo mais, né? Então Deus, por meio de Moisés, regulamentou essa oferta. Né? Não pode ser de qualquer jeito, é o que você está falando. Né? Tinha todo esse ritual, os pormenores, os mínimos detalhes, era tudo bem especificado, né? Como fazer, né? O que oferecer e tudo mais. Certo. Aí no texto que a gente até citou aqui de Paulo aos Romanos, né? Ele recomenda o corpo sendo sacrificado agora, não morto, né? Mas vivo. Porque, na verdade, o animal morria lá no Antigo Testamento no lugar do ofertante, né? E Paulo aos Romanos, lá no capítulo 5, parece, ele vai falar do sacrifício de Jesus, né? Ele vai falar que é por meio desse sacrifício dele que nós temos paz com Deus. Que obtivemos acesso, né? Romanos 5, né? Isso. Ele vai falar, e como a gente está falando de sacrifício pacífico para um Deus de paz, né? A graça e a paz está sendo tema central nessa lição aqui, né? Então, sacrifício pacífico para um Deus de paz. E como nós temos paz? Né? Mediante o sacrifício de Cristo. Né? Nós alcançamos essa paz com Deus por causa do sacrifício dele. Certo. Então, quais os objetivos das ofertas pacíficas, então, para a gente fechar aqui? 2 objetivos. Aprofundar a comunhão entre Deus e o ofertante. E levar, então, esse ofertante a reconhecer que tudo quanto recebemos vem do Senhor. Isso. Né? Entender, né, que tudo é dele, tudo vem dele, e ele merece ser louvado por isso, merece a nossa gratidão. Né? Nós estamos falando de Paulo aos Romanos, né? O primeiro capítulo, lá no verso 7, a saudação que ele usa, né, aos Romanos, graça e paz. Né? Se graça e paz é o tema dessa lição aqui, né, ele vai, Romanos, 1 Coríntios, Efésios, ele vai fazer sempre essa saudação, graça e paz. Né? Nós temos paz e graça por causa de Cristo, que foi esse sacrifício perfeito, essa oferta pacífica, né, que nos restaurou essa comunhão com Deus. Tá certo. Dá uma pausa aí, você de casa não saia daí, a gente volta já, mas é já mesmo, para nós continuarmos sobre esse importante assunto aqui. Você não pode ficar de fora. Congresso de Missões Os Semeadores, de 5 a 9 de setembro em Caratinga, com Elaine Martins, Cleiton Queiroz, Lauriette, Regis Danese, Gabriela Rocha e muitos outros. Seletores: Elias Torralbo, Jander Magalhães, Isa Reis, Raik Carmelo, Nilson Gomes. Traga 1 quilo de alimento não perecível. Informações 33 33 21 39 51. Realização Os Semeadores. Continuando então o programa Novo Alvorecer, agora para o segundo tópico da nossa lição, oferta pacífica na história sagrada. Nós vamos voltar aqui um pouquinho, né, na história aí, né, Joás? Relembrando aí alguns, né, 3 personagens especificamente aqui, que apresentaram a Deus ofertas pacíficas. Né? Não são apenas esses 3, mas nós vamos mencionar aqui os 3. Né? O primeiro foi Jacó, a segunda, Ana, a mãe de Samuel, e o terceiro, o rei Davi. Né? Sobre Jacó, a oferta pacífica que ele fez, né? O voto que ele fez, Gênesis capítulo 33, capítulo 35, melhor dizendo, versículo 1 a 3, diz: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. A partir daí, então, o patriarca tornou-se um fiel e zeloso adorador. Ele fez um voto e esse voto teve sucesso, né? Deus foi com ele de fato, né? E ele respondeu a esse voto com verdade, né? Ele se tornou mesmo um servo fiel, né? E disposto a ser guiado pelo Senhor, né?
por esse Senhor que ele votou e foi ouvido. Foi um voto importante, né? Jacó, um dos patriarcas, né, que para a história de Israel é importantíssimo, né? O seu exemplo de fidelidade, né, passou por gerações e até hoje a gente lembra dele, né? Sim, lembra dele. Aliás, a partir do seu segundo nome que recebeu, Israel, que a nação leva o nome dele até hoje, né? O segundo foi Ana, né? A gente conhece a história de Ana aí, sendo afligida e tal. E aí ela faz um voto em 1 Samuel capítulo 1 e versículo 11. Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Entregou então ao Senhor, quando Samuel já estava desmamado, né, para cumprir a ordenança quanto ao sacrifício pacífico que fez. O próprio Samuel, no capítulo 12, vai dar a sua palavra de despedida do povo. Ele vai dizer: olha, estive com vocês desde a minha infância e servi a vocês todos os dias da minha vida. Esse voto foi interessantíssimo, né? Esse primeiro capítulo aí de 1 Samuel vai dar a entender que Ana já orava há algum tempo para que Deus abrisse a sua madre, né? Ela era estéril, né? E você vê Deus respondendo a oração dela nesse momento aqui. Eu não sei se por acaso, né, ela fez um voto, né? Nós estamos falando de oferta pacífica, de voto, e ela fez um voto de que se o voto é interessante, né? Se o Senhor me der, eu devolvo. Né? Não é interessante? E Deus ouviu, né? E ela cumpriu o voto. Né? Só o tempo de desmamar o menino entregou ele ao Senhor. Né? Ela tinha o direito de resgatá-lo, porque ele não era levita, então ela tinha o direito de resgatar. Né? Mas ela não. Ele vai servir o Senhor. Ele ficou no templo como se fosse um levita. Se tornou um sacerdote. Nem precisa falar da importância de Samuel, né, na história de Israel. Né? Deus governou Israel pelo juízo de Samuel. Né? E foi tremenda a história, porque uma mulher fez um voto e cumpriu o voto. Ou seja, a impressão que se dá, como você disse, que ela já orava por algum tempo, mas parece que agora essa oração que ela fez foi de uma maneira diferente, né? Ela orou apresentando ao Senhor um propósito, né? Um objetivo, né? Isso fala com a gente, né? Nossas orações com propósito não são ignoradas, né? Se for uma atitude igual aquela que a gente falava no começo, de alguém que chega diante de Deus já pedindo, né? Ela chegou fazendo um pedido de certa forma, mas era um pedido que envolvia a doação dela mesmo, né? Ela não estava pensando só em si. Logo, imediatamente, ela apresentou uma razão pela qual pedia, né? É diferente, né? A gente pode, não é proibido pedir, né? Mas tem que ter um propósito. Claro. E se for um propósito nobre, com certeza Deus vai responder, né? Claro. Por último aí, o rei de Israel, nós temos aí o texto de Salmo 22, versículo 25. O meu louvor virá de ti na grande congregação e pagarei os meus votos perante os que o temem. A gente vê aí os salmos, né, de Davi, tantos salmos que já eram por si só sacrifícios pacíficos ao Senhor. Isso é muito interessante, né? Hebreus 13, 15, que é o nosso texto áureo, né? Ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Está aqui no texto áureo. E você vê que todo esse ritual levítico, né, essa coisa tão detalhada, né, faz assim, tem passo a passo, tudo tão bem definido. Isso tudo apontava para Jesus, né, apontava para Cristo. E você pensar num homem que está nesse contexto ainda, né? A gente costuma pensar em períodos, né? Nós estamos num período da graça, a gente costuma pensar assim. E você olhar para Davi,
e o comentarista vai reforçar isso, né? Os seus cânticos já são em si mesmos sacrifício pacífico ao Senhor. Né? De fato, acho que lá no Salmo 40, ele chegou a declarar isso, que o Senhor não quer sacrifício, holocausto. Ele quer um coração quebrantado. Coração quebrantado. Então ele entendeu, antes da graça, né, antes do período da graça, ele entendeu que o sacrifício que o Senhor quer é a atitude de daquele, lábios, né? que confessam o seu nome. Aí o que é voto, então? Para quem está em casa nos assistindo, que às vezes assim ficam... Não é? O que seria isso aqui? O voto aqui não é o voto que você vai lá na urna eletrônica apresentar ele, né? O voto aqui, a partir do contexto bíblico, via de regra, tem um caráter sagrado e não pode ser revogado a menos que seja feito com base na ignorância e presunção. Então, o voto ele é um empenho voluntário de uma palavra a Deus ou a uma pessoa. Não é? Aí há um contexto, não é, que a gente precisa entender como que é que o voto é legitimado. A partir da voluntariedade, da consciência e responsabilidade, conformidade com a palavra de Deus e que não envolva terceira pessoa sem que haja consentimento dela. Porque eu vou fazer um voto ao Senhor, que se o Senhor me der isso aqui, o Joás vai subir a Pedra Itaúna de joelho. Não é, Joás? Aí eu não sei. Não é? Então, quer dizer, é um voto voluntário sem que, não é, você tenha que envolver outras pessoas, a menos que seja combinado antes. Tá certo? Então, se votou, cumpra. É isso aí. Interessante essa a palavra empenhada. Né? Se você pensar no que é empenho, né? Uma palavra está empenhada lá. Você comprometeu a sua palavra, né? Você está linkado nela. Isso aí, tá certo. A gente vai dar uma pausa e a gente volta já para nós finalizarmos aqui o nosso comentário de hoje. Congresso de Missões Os Semeadores, de 5 a 9 de setembro em Caratinga, com Elaine Martins, Cleiton Queiroz, Lauriette, Regis Danese, Gabriela Rocha e muitos outros. Eletores: Elias Torralbo, Jander Magalhães, Isa Reis, Raik Carmelo, Nilson Gomes. Traga 1 quilo de alimento não perecível. Informações 33 33 21 39 51. Realização Os Semeadores. Continuando o programa Novo Alvorecer, agora para o terceiro tópico da nossa lição. Nós encerramos falando aí sobre o voto. Eu iria dizer algo, mas o nosso tempo do bloco aqui acabou. O empenho de um voto, né, antigamente em algumas culturas, né, era feito, por exemplo, partia-se um bezerro, um animal, um cordeiro, um cabrito, alguma coisa assim. 2 pessoas que fossem fazer um voto uma a outra, passava no meio. E aí dizia: se a minha palavra cair por terra, que aconteça comigo como aconteceu a esse bezerro. Não é? Já pensou? Isso é que é empenhar a palavra. Né? O sujeito está se submetendo a esse risco caso a palavra dele caia por terra. Em uma época que a palavra do ser humano assim quase não tem valor mais, né, Joás? Nessa época aí a palavra tinha um valor imenso, né? Valia. O cara estava dizendo que a vida dele não tinha valor se a palavra dele não tivesse. Era isso que o sujeito estava falando. Por último, oferta pacífica na vida diária. Na consagração incondicional, o melhor sacrifício do ofertante era oferecer ao Senhor, apresentando-se diante dele a si mesmo, a Deus. Nossa oferenda é, além de pacífica, amorosa e plena de serviços. Começamos a experimentar com excelência a vontade do Senhor. Está citando aí Romanos 12:1, né? Colossenses 3:15 vai nesse sentido também, de algo que a gente já tem falado também, que a comunhão, a oferta pacífica, né, de gratidão, ela estreita a comunhão com Deus. Né? Colossenses vai falar da comunhão entre Deus e a igreja, né, e ela deve ser firmada nesse conceito de gratidão. Né?
Deus é fiel à sua palavra é empenhada, né? Ele falou, vai acontecer, ele vai cumprir, ele empenhou a sua palavra, né? Então ele é digno de confiança, ele é digno, né, de toda confiança, que a palavra dele é a verdade, né? E ele zela pela sua própria palavra. Então, a gente, quando fizer um voto, né, a gente deve velar por cumprir esse voto também. E essa comunhão é estreitada, né, com essas atitudes de gratidão, de confiança. Né? Certo. Outra forma, sacrifícios de louvores. Fazemos um sacrifício de louvor quando cumprimos plenamente a vontade de Deus. Mas para que a cumpramos, é imprescindível apresentarmos diante dele com o espírito quebrantado e ansioso por ele. É o que Davi disse no Salmo 51, versículo 17. Coração quebrantado e contrito. Não despreza, né? Deus não despreza. E ele vai reforçar esse sentido também, né? De que Deus não quer, não é sacrifício, não é holocausto. É coração quebrantado. Né? Tá lá nesse salmo aí. Na verdade, o sacrifício, o animal morrendo lá, falava muito mais com o cara que estava ofertando do que com Deus, propriamente dito. O que falava com Deus era a atitude do ofertante. Na sequência disso aí, ele diz, o próprio salmista diz, né? Se você ler aí 18, né? O restante 17, 18, ele vai dizer que Deus vai aceitar sim o meu holocausto, a minha oferta queimada, né? Se eu quebrantar o meu coração, se o meu coração estiver movido nessa gratidão. É isso aí, porque primeiramente, quando uma oferta é apresentada, Deus observa o ofertante. Foi o que aconteceu com Caim e Abel lá em Gênesis, né? Deus atentou para Abel e sua oferta. Não é? Exatamente. Primeiro Deus recebeu o ofertante, depois recebeu a oferta. Primeiramente Deus rejeitou o ofertante, que no caso era o Caim. Depois rejeitou também a sua oferta, que não tem nada a ver com oferta de cereais, né? Que alguém vai dizer que Deus rejeitou a oferta porque ele apresentou oferta de cereal, aquele negócio todo. Tem gente que floreia e fala que a oferta dele era um fruto estragado, não tem nada disso na Bíblia. Não é? Forçação de barra. Não é? O problema ali foi a atitude do ofertante. Não é? E por último, aí para nós fecharmos, a adoração contínua. A gente tem o exemplo aí de Paulo e Silas, que estavam presos e cantavam adorando ao Senhor, oferecendo então a ele uma oferta, né, um louvor pacífico, né, profundo. Isso aqui é tremendo, nesse capítulo 16 de Atos. Né, os caras foram açoitados, foram condenados injustamente, né, por causa de alguém perdeu o seu lucro, né, por causa do Jesus que eles pregavam, né, por causa da palavra de Paulo e Silas, que era a palavra de Deus, né, na boca deles, e alguém perdeu o seu lucro e incitou as multidões, né, contra eles. Eles foram presos e eles estão lá presos, cadeias, né, forçados ali, cheio de hematomas das feridas, e eles, o texto vai dizer que por volta da meia-noite eles oravam e cantavam louvores a Deus. E esse louvor, esse sacrifício, né, pacífico, que é o louvor dos lábios dos servos de Deus, né, é interessante que, se você olhar a situação, não é propícia, né, açoitados, acorrentados, né, condenados injustamente, numa prisão, né, nada ali é propício para o louvor, para a adoração, né? E parece que Deus concordou com isso, né? Não está propício mesmo. Deus, no momento que estavam louvando, Deus olhou para a situação, mudou a situação toda, balançou os alicerces, abriu as portas, que arrebentou as correntes, né? Arrebentou tudo. E todo mundo, todos os que estavam ali presos, né, ficaram livres das suas cadeias, das suas correntes, por causa da oferta pacífica de dois homens que estão cantando quando tudo em volta diz que não é para cantar. Né? Isso aí. Tremendo isso aí. E ele, em Tessalonicenses, né, eu anotei 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo vai ensinar isso, que a gente deve oferecer continuamente, né, adoração contínua, continuamente, né, sacrifícios de ações de graças ao Senhor. Né? Ele vai ensinar isso, e ele ensina com a vida. Né? Uma coisa interessante,
nessa época aí, hoje não é mais comum em Israel, mas a gente lê algumas coisas e a gente percebe que nessa época tinha uma saudação muito interessante. Se eu te encontrasse na rua, nós somos judeus nessa época, se eu te encontrasse na rua, eu não ia dizer olá, como vai? Né? Eu ia dizer ma shalom ha, como vai sua paz? Né? Eu não ia perguntar como você vai, como vai você, eu ia perguntar como vai a sua paz. Né? Isso é profundo demais. Né? E você olhar para essa situação dos dois aí, Paulo e Silas, né? Eles estão nessa situação, tudo nada propício a cantar, né? E a paz deles está intacta. Incondicional, né? Tá certo. Joás, obrigado mais uma vez. Você de casa também, a nossa gratidão. Obrigado por você nos acompanhar. Você que nos assiste em casa ou pela internet. Que Deus abençoe você grandiosamente no nome do Senhor Jesus. Agradecido mesmo. Fique na graça e na paz e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Até lá. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.